Eu nunca vou me esquecer quando eu era criança e eu estava em algum evento, uma festinha, correndo e brincando com os outros amiguinhos. E em determinado momento me deu uma sede, uma vontade de tomar guaraná. Eu adorava essas porcarias. Eu fui atrás de uma bebida, né? Eu estava com muita sede, correndo, e foi quando eu vi numa mesa vários copinhos com guaraná. Mas eu mirei em um. Aquele dali tava num copo bonito, um copo de vidro. Eu olhei para aquele copo, é esse que eu vou matar a minha sede. Eu peguei esse copo e desci com tudo. Pensa numa criança correndo e com aquela vontade de beber guaraná. Foi quando simplesmente aquela bebida, aquele líquido queimou tudo. Eu senti aquele negócio, foi horrível. Eu me engasguei e foram me socorrer. E aquele líquido desceu, mas desceu queimando. Pensa no desespero de uma criança. O dono desse copo não imaginava que uma criança iria confundir os líquidos, né? Ele era o dono da casa, bebendo o seu uísque, deixou o seu copinho perto dos outros copos de guaraná. E eu passei muito mal. E todo mundo parou, foi socorrer aquela criança, né? E foi aquela situação toda. O que fez essa criança escolher aquele guaraná? Confundiu. Eu me lembro até hoje que eu olhei para aquele copo e me encantei. Eu achei bonito. Nossa, que copo bonito. Nossa, um guaraná num copo bonito. Eu vou beber esse guaraná. Com certeza é muito mais gostoso, não é? A gente já olha e já acha, não, esse é o melhor. No entanto, esse equívoco não transformou aquele líquido no meu guaraná. E os efeitos foram desastrosos, como falei. Eu vou mostrar para você a confusão que a gente faz com o guaraná na nossa vida. Vamos lá? Desse exemplo de um acontecimento da vida real, a gente pode conferir que mesmo na sinceridade de uma criança, ela sentiu os efeitos da sua decisão. Ela sentiu os efeitos que aquela substância trouxe a ela. Porque mesmo na sua sinceridade, o uísque não tem gosto de guaraná. Não tem como nós mudarmos isso. Se você está diante de um pote de veneno e um pote de açúcar, eles são assim com a mesma textura, são muito parecidinhos. Você precisa verificar melhor, mas precipitadamente você, na sua sinceridade, escolhe o veneno. Não, esse é o açúcar. E você vai e toma, coloca na sua bebida. Com toda a sua sinceridade, você vai sentir os efeitos do veneno, porque essa tua sinceridade não transformará o veneno em açúcar. Em tudo na vida é importante nós examinarmos a situação, examinarmos a questão, os fatos, as verdades que são passadas. É muito importante que a gente verifique a veracidade da informação que chega a nós. Esse é um canal cristão. Desde sempre a gente coloca aqui a palavra de Deus como nosso guia. Cristo nos fala por meio da Bíblia Sagrada. Olha só, acompanha comigo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, que falam de mim. Examinai, estudem, verifiquem, olhem, aprendam, entendam. Você não passa batido, você para e você tenta tirar tudo que você precisa de conhecimento para você ter as informações que tragam a verdade, a luz. Para você, como cristão, não ser enganado, não se enganar sinceramente.
Na sua sinceridade, você pegar o copo errado. Na sua sinceridade, você incorrer em erros. Olha, e não para por aí. Veja a oração de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é a sua palavra, não é a minha palavra. A verdade é a palavra de Deus. Eu encontrei recentemente uma amiga de infância, muito querida, e foi muito bom. Foram poucos momentos muito agradáveis. E no meio da conversa, a gente estava falando de tantas coisas. Ela virou para mim e disse: eu sinto que eu tô com Jesus, que eu tenho Jesus, sabe? Eu sinto que eu tô bem assim na minha vida espiritual. Só tem uma coisa, eu falei para ela: você pode se sentir muito bem, você pode sentir que na sua sinceridade está tudo ok, né? Do jeito, você está levando a vida do jeitinho que você entende ser o melhor e você se sente bem assim com Jesus. Ok, eu também posso me sentir muito bem, viver de determinada forma, eu posso me sentir muito bem com as minhas impressões a respeito de Jesus e achar que estou agradando a Jesus. Mas o que interessa é se estamos vivendo uma vida conforme a sua palavra nos manda. Porque na sua sinceridade, na minha sinceridade, nós podemos estar muito equivocadas. Nos seus sentimentos e nos meus sentimentos, nós podemos estar escolhendo o copo errado. Mas o que nós estamos falando é de algo seguro, é de um porto seguro, é de uma verdade, que é a palavra de Deus. E vocês acham que Paulo, o antigo Saulo, ele perseguia cristãos com a mente, com a consciência pesada? Não, ele estava sinceramente fazendo o que era o certo para ele. Olha aqui, palavras de Paulo. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Como um bom judeu, ele acreditava assim, ele era zeloso, até o dia que ele caiu mesmo do cavalo e se deparou com a verdade, se deparou com Deus. E aí ele descobriu tudo que ele precisava para mudar a vida dele e para entender que a verdade está em Cristo. Aí a gente começa a entrar no campo de fazer a vontade de Deus, de identificar que há erro e há acertos. É importante também a gente entender que o erro, o pecado, é a transgressão da lei. É quando você infringe a lei de Deus. É um afastamento de Deus. Quando você não coloca Deus na equação da sua vida. Essa natureza humana ruim que a gente tem, que a gente já nasce com ela. Então vejam que na nossa sinceridade a gente só incorre em erros quando a gente decide seguir o nosso coração, os nossos sentimentos, sem ter por base a vontade de Deus, a palavra de Deus, o examinar as Escrituras. Percebem? De nós mesmos nós não conseguimos tirar uma compreensão correta de nada devido a essa nossa natureza. Somente pela justiça de Cristo nós somos aptos a agir em conformidade com os seus mandamentos, ir tentando, ir buscando. A gente cai, a gente peca, mas a gente está lá buscando e lutando, buscando acertar o copo, buscando ver, examinar as Escrituras. O que a gente não pode fazer é deixar esse livro de lado e entender que nós conhecemos o que é o melhor para ser um cristão. Ou então a gente pegar esse livro e transformá-lo e ajeitá-lo do jeitinho que a gente quer. A Bíblia não fala examinai as Escrituras? Deus apresenta a sua lei
A sua lei que é perfeita, que você pode saber exatamente qual é a vontade de Deus por meio dessa lei. Nós não temos as leis dos homens para sabermos o que podemos fazer ou não, o que é infração, o que não é infração, como devemos proceder. Nós temos as leis humanas e nós temos a lei divina. Mas sabe qual é a diferença? A lei de Deus, diferentemente da lei dos homens, vê o que está também internamente. Percebem que nós não estamos falando somente de condutas que são externalizadas, como ir pegar um copo. Não. A lei de Deus, ela fala de uma mudança total de vida, de uma mudança interna, que acontece no nível dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos valores. Tudo isso vai sendo sacudido. Examinar as Escrituras é você ter vontade de parar na frente da mesa e realmente descobrir do que se trata a substância desse copo e a substância desse outro. Como um cristão, você tem meios de saber qual é a verdade, examinando as Escrituras, não aceitando o que os homens vão nos passando. Não! Vou fazer uma perguntinha, hein, para você pensar aí. Tudo que você crê hoje é alguém que você admira muito, que passou, que ensinou a você? Ou você foi lá na fonte e verificou a informação? Pergunta 2. Quando você vai atrás examinar as Escrituras, você examina para adequá-la àquilo que você quer? Ou você examina para descobrir realmente, de todo o seu coração, aberto, humilde, o que Deus entende a respeito disso ou daquilo? Quando você vai examinar as Escrituras, você faz uma oração antes, pedindo o discernimento espiritual, pedindo sabedoria do alto, pedindo o poder do Espírito Santo? Eu já falei de diferentes formas sobre esses tópicos em outros vídeos, mas aqui eu estou aumentando essa abordagem para você começar um estudo sincero e profundo da Bíblia. Meus queridos, não cabe essa sinceridade sem uma busca. Na minha sinceridade eu entendo que é assim, que eu posso ser feliz assim, desse jeito assado e tal, é assim que eu vivo, esse é meu estilo de vida. Mas essa sinceridade não muda as consequências de se estar fazendo algo contrário à vontade de Deus, quando você tem a luz à sua disposição. Presta atenção nisso. O momento é hoje. Escuta. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha esse outro aqui. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, aqueles que sinceramente estão buscando o conhecimento, a palavra de Deus. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. É algo maravilhoso. E vai um último recadinho para você e para mim, quando a gente insiste em ter as nossas certezas sinceramente falando. Quando a gente olha para o copo e decide, é esse que eu vou beber porque ele me agrada aos olhos, é de vidro, é bonito, não é guaraná, sim. Quando você pensar a respeito de qualquer coisa nessa vida, que você sabe que você pode buscar a palavra de Deus para entender melhor, você pode perguntar, é guaraná? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor
e aparta-te do mal. Tudo tem uma consequência. Os efeitos que nós sofremos hoje com a transgressão da lei de Deus são destruidores. Eles destroem famílias, vidas. Se você olhar os mandamentos, quanta coisa ruim poderia ser evitada se nós seguíssemos os mandamentos de Deus. No final de tudo, todos nós vamos prestar contas a Deus por nossas ações. Deus é amor, Deus é justiça. Que nós possamos encontrá-lo no grande dia com o nosso coração pronto e preparado, porque os efeitos de um sinceramente enganado serão bem diferentes dos efeitos daquele que busca conhecer o que é a verdade. Presta atenção na sua vida, presta atenção nas suas aspirações, no que move você, nas suas ações, no seu estilo de vida. Quais as fontes que você tem como verdadeiras? Pesquise, busque. Eu às vezes fico pensando, será que eu estou com a minha vida em dia com Deus? Eu estou buscando, e aí eu faço a minha oração, eu peço, Senhor, me ajuda a buscá-lo com toda sinceridade de coração na sua palavra, para entender qual é a sua vontade para mim, na minha vida. Essa é uma oração constante minha. Como diz Davi, né? Sonda-me, ó Deus, e vê o que há de errado em mim, né? Para que eu não perca a eternidade. Corrija os meus passos. Avalie a sua vida. Como você está hoje? Pensa nisso. Busca a verdade. Você e eu não temos a verdade. Deus e eu.